Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Sociologia para o concurso de Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre estratificação social. Esse tema que pode ser complexo para você, mas a gente vai destrinchar ele e mostrar como ele cai na sua prova, beleza? Então você que chegou até aqui, curta, comente e compartilha. Segue o nosso canal. Você que chegou aqui e estava procurando aula de Sociologia para a Guarda Municipal de João Pessoa, já segue o canal. A gente tem vídeo também para agente de trânsito em Olinda, tivemos vídeo para PMPB, vai ter vídeo para PM da Bahia, Sergipe. Então acompanha a gente que é muito importante, beleza? E falar também para vocês o seguinte, a nossa apostila de História para a Guarda de João Pessoa já está pronta. E ela tem conteúdo e questões. E em breve estaremos lançando uma apostila de questões de Sociologia para a Guarda de João Pessoa. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa para o nosso conteúdo, certo? Então vê só. Quando a gente fala sobre estratificação social, você pode ficar com medo de dizer, meu Deus do céu, que bexiga é isso, professor? Mas eu vou mostrar para vocês que é tranquilo. Vê só. Quando a gente fala sobre isso, estamos falando sobre as diversas classes sociais que existem na nossa sociedade. Então vamos lá, rico e pobre. Resumindo de maneira bem genérica, porque não é só isso. Mas pense assim, existe rico e existe pobre, beleza? Agora, como é que se dá essa divisão na nossa sociedade? A gente pensa primeiro, a estratificação ela se dá ao longo da história. Então, se a gente for voltar lá atrás, a gente vai ter, por exemplo, no modo de produção asiático, que você vai ter os reis e os camponeses embaixo, até os escravos embaixo, modo de produção escravista. Você vai ter os senhores de engenho e os escravos. Modo de produção feudal, que você vai ter o nobre e o plebeu. Então, você vai ter toda essa estratificação social. Ela existe desde sempre. E ela acontece não só no nosso sistema, que é o sistema capitalista, que tem coisas específicas, mas ela sempre existiu. Tranquilo? Uma questão importante do nosso sistema capitalista é que ele é passível de modificação dentro dessas classes, que a gente chama de mobilidade social. Tranquilo? Então, é possível você ascender socialmente, você melhorar de vida. Também é possível descer. Tranquilo? Você pode nascer rico e morrer pobre, isso acontece. Ou você pode nascer pobre e morrer rico, né? Você pode fazer isso tranquilamente. Então, quando a gente pensa essa relação da estratificação, estamos falando sobre as localizações de classes sociais. Esse termo é muito importante, está lá no seu edital, inclusive. Classes sociais. Então, no sistema capitalista, nós temos duas classes sociais. Apesar da gente falar sobre várias, classe A, classe B, nós temos duas classes sociais. A burguesia e o proletariado. Então, quando a gente fala de classes, nós temos duas. A burguesia é quem detém os meios de produção. O proletariado é quem vende a sua força de trabalho. Vamos pegar um exemplo bem básico. O dono de uma empresa, tal. Eu não vou falar o nome de empresa aqui para não fazer propaganda, mas o dono da empresa tal, pensa aí, ele é o burguês, ele é o dono do meio de produção. E o cara que trabalha, bate cartão, pega de 8, larga de 5, recebe salário, esse é o proletário, ele vende a sua força de trabalho. Essa é a relação basilar do sistema capitalista, da divisão de classes dentro do sistema capitalista, beleza? Então, por que isso é importante? Porque na nossa condição, eu acredito que você que está aqui assistindo o meu vídeo é da classe trabalhadora. Por isso que você muito provavelmente está aqui, bate cartão, 8 às 5, pega um ônibus lotado, chega em casa e diz: eu vou assistir um vídeo do professor Diogo porque eu quero passar num concurso e quero melhorar de vida. Não é assim? Tenho certeza que muitos de vocês são assim. Baixam meu vídeo e vão ouvindo no trabalho, ou vão ouvindo no busão, ou vão ouvindo enquanto estou pilotando a moto. Muita gente fica me dizendo isso. Professor, eu trabalho de aplicativo e aí eu fico ouvindo suas aulas e tal. Muita gente chega para dizer isso. Então, você está querendo o quê? Mudar a sua classe social. Isso é importante para a gente pensar isso. E existem dois conceitos que são muito importantes. O conceito de luta de classes. Esse conceito é importante porque as classes elas estão em choque. Significa, você e o seu patrão não têm os mesmos interesses. Veja só, você e o seu patrão não têm os mesmos interesses. Por quê? Aqui entra outro conceito muito importante, que é o conceito da mais-valia. Vamos lá. Você quer trabalhar o mínimo possível e receber o máximo possível. Tenho certeza. Se seu patrão chegasse para você e disse, jornada de trabalho pela metade do tempo e você vai receber o dobro de salário.
Tu ia pular, comemorar, tudo. Enquanto que o seu patrão, ele gostaria do quê? Que tu trabalhasse o dobro recebendo pela metade. Isto é quanto vale a força de trabalho. Entendeu isso? Esse jogo, que na verdade é uma luta, é que o proletariado quer extrair cada vez mais e a burguesia quer extrair cada vez mais. Essa é a relação básica. Então, quando você está ali no seu trabalho, que tem, por exemplo, veja como é uma coisa básica no seu trabalho. Quando tem um desemprego muito alto, isso faz com que você tenha muita dificuldade, por exemplo, de pedir um aumento para o seu patrão. Por quê? Rapaz, tu tem que agradecer a Deus porque tu estás empregado. Tu tem que agradecer a Deus porque tu tem onde trabalhar. É ou não é assim? Então, e ao mesmo tempo, o que muitas vezes o patrão diz? Tem uma fila de gente lá fora querendo teu emprego. Diz ou não diz? Diz. A gente sabe disso. Por quê? Porque quanto maior o desemprego, menos vale a tua força de trabalho. Sacou isso? Então, por isso que quanto mais valiosa a tua força de trabalho, mais tu ganha dinheiro. Percebeu como essas relações elas vão acontecendo na divisão de classes? Isto é a divisão, isto é a luta de classes. O básico da luta de classes. Para a gente entender como é a relação numa sociedade capitalista entre patrões e empregados. Ela se dá dessa maneira, beleza? Isso é importante para a gente conseguir compreender isso. Agora, isto não se dá apenas no setor financeiro ou apenas na questão do trabalho. Isto também se dá na perspectiva simbólica. Veja o que eu quero dizer para você. Quando a gente fala sobre classe social, você vai dizer assim, meu patrão tem muito mais dinheiro do que eu. Beleza. Só que isto também se dá nas formas, nos meios, em como você utiliza as coisas. Vou usar um exemplo. Ele vai, seu patrão, chegar de carro, chegar na empresa lá com uma Hilux. Não sei nem se eu podia dizer aqui o nome da empresa, o nome do carro, mas chega num carro famoso aí. Chegou no carro lá, pá, vestindo uma camisa com a marquinha tal, com a bolsa tal, com um celular daquele tal. Por quê? Porque isto, quando aparece o celularzinho lá que tem aquele símbolo, né, da maçãzinha, não é apenas o celular, mas é uma coisa simbólica que existe ali. Porque você sabe que para ter aquele celular é caro, custa uma grana. Para ter aquele carro é caro, custa uma grana alta. Então existe uma questão do símbolo. Existe uma questão de ter alguma coisa para mostrar que você tem alguma coisa. Quem vai falar muito bem sobre isso é o Pierre Bourdieu. Não precisa lembrar do nome do cara, mas eu estou falando para você se ligar, que eu estou citando outro sociólogo importantíssimo, Pierre Bourdieu. O primeiro cara que eu falei para vocês sobre classe social, luta de classe, é o barbudo Karl Marx. Ele, o cara que vai elaborar lá no livro O Capital, sobre luta de classe, sobre mais-valia, sobre proletariado, é o Karl Marx que vai dar essa distinção e destrinchar como é que se dá a luta de classe na sociedade. O cara que vai estudar sobre o poder simbólico significa por que uma camisa com o símbolo tal, ela custa 10 vezes mais. É porque o símbolo na nossa sociedade, ele pesa muito. Entenderam isso? Então, o símbolo pesa e a pessoa, quando ela tem dinheiro, ela quer andar com a roupa de marca para provar que ela tem dinheiro para a sociedade. Sacou isso? Então, a questão financeira de trabalho, de classe social, ela se expressa de várias maneiras. Então, por exemplo, quando o cara é rico e quer frequentar um restaurante chique, tomar um vinho caro, ele não quer só tomar o vinho porque ele acha o vinho bom, mas é porque ele sabe que tomar vinho num restaurante chique é coisa de gente que tem dinheiro. Percebeu isso? Tu vai num boteco tomar uma cerveja, eu vou num restaurante chique tomar um vinho. Você é empregado, eu sou patrão. Percebeu como essa relação se dá? Por isso que a gente tem aquela dinâmica de saber, por exemplo, o que é comida de gente rica, o que é bebida de gente rica, qual é o local que gente rica frequenta. Tudo isso faz diferença. Sacou? Então isso é muito importante para a gente pensar. Pausa para água. E também para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Siga o nosso canal. Pega esse vídeo aqui e joga naquele teu grupo de guarda de João Pessoa. Isso ajuda muito o canal a crescer. A segunda coisa é através do Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição, que você pode colaborar com o nosso canal a partir de qualquer valor. O nosso canal é gratuito, seguirá sendo gratuito. Aqui nesse canal nós teremos conteúdo completo de história e sociologia para a guarda de João Pessoa, mas você pode contribuir com o Pix, qualquer valor, se você perceber que o nosso canal está ali ajudando. Beleza? Vamos embora. Então, essa desigualdade econômica, ela é usada para demarcar
na sociedade. Então, onde mora o rico, onde mora o pobre, a gente sabe onde tem isso. O bairro de rico, o bairro de pobre, o lugar que é rico vai ao lugar... Então, essa relação, ela está em todos os lugares da sociedade. Você pode usar um exemplo, agora, por exemplo, vai rolar o carnaval. Então, o cara quer pagar um camarote para demarcar que ele tem dinheiro de pagar um camarote. Então, muitas vezes, é só... E aí, o que o cara vai dizer? Não, eu quero pagar um camarote para não ficar junto do povão. Veja, é uma distinção social. Aí você vai olhar pela perspectiva sociológica de entender que ele quer se manter distante de um determinado grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar para as pessoas, percebam porque um camarote, ele é tão visível lá de baixo. Tipo, quem tá na pipoca consegue ver quem tá no camarote. Por quê? Porque você quer estar no camarote, mas mostrar para a pipoca que você está no camarote. Percebeu isso? Existe uma perspectiva de símbolo, de poder, porque isto também é poder. Quando você mostra que tem dinheiro para estar nos lugares, você quer mostrar poder para as pessoas que estão ao seu redor. Então, esta desigualdade, ela é uma coisa que, no Brasil principalmente, ela se perpetua ao longo dos tempos. Por quê? Porque quem tem dinheiro coloca os seus filhos nas melhores escolas, estando nas melhores escolas, ele vai entrar nas melhores faculdades, vai pegar os melhores empregos. Quem tem muito dinheiro já indica seu filho para um emprego melhor, a gente sabe que é assim, o famoso QI, o que indique, a gente sabe disso. É indicado para os melhores empregos, tem mais grana e se perpetua. No Brasil, para vocês terem uma ideia, para a pessoa mudar de classe social, eu não estou dizendo de ascender socialmente, estou dizendo mudar de classe social dura cerca de 6 gerações. Então não ache que você vai mudar a classe do seu filho. Não, são 6 gerações. Você pode, acredito, torço, para que você tenha uma vida melhor do que a dos seus pais. Mas você não muda de classe. Tranquilo? Entendeu essa relação para você entender como isso também acontece. Então existem coisas que perpetuam a desigualdade social. Então, por exemplo, a educação, ela é um meio que ajuda a perpetuar. Então, por isso que os ricos investem tanto em escolas tão caras, para se distanciar dos mais pobres. É por isso também que é papel do governo, do ente público, fazer medidas para acabar com a desigualdade social. No mínimo, diminuir com a desigualdade social. Vou usar alguns exemplos. Cotas. Cota tanto para a escola pública, porque a gente sabe que a escola pública tem uma defasagem, quanto para pessoas negras. Por quê? Porque nós sabemos que, historicamente, as pessoas negras ocupam os piores postos de trabalho. Então, quando você cria cotas para pessoas negras, você tenta modificar a formação social do Brasil. Sacou isso? Então, é muito importante você perceber como isto se relaciona no nosso cotidiano. Beleza? Então, isso aí é crucial para você conseguir compreender e para você conseguir entender que esta classe, essa relação, ela influencia o nosso cotidiano o tempo inteiro. Ok? Então, a partir disso, você vai conseguir perceber como as classes sociais elas existem, elas estão na sociedade e elas vão formular tanto para perpetuar. Então, você pode dizer assim, se não houver nenhuma mudança na sociedade, as classes sociais vão permanecer as mesmas. Quem manda continua a mesma. Mas é papel do Estado ou, por exemplo, medidas públicas que nós chamamos, anota isso aí, políticas públicas afirmativas. São políticas públicas para diminuir ou acabar com a desigualdade social. Tranquilo? Beleza? Então, a partir disso, tenho certeza que você vai, a partir de agora, ficar olhando as divisões de desigualdade na sociedade e também pensar com essa perspectiva para acertar na sua prova. Beleza? A apostila de história já está pronta, a apostila de sociologia já está pronta e vamos embora que semana que vem tem mais vídeo, tem vídeo para agente de trânsito de Olinda e muitos vídeos aí pelo canal. Beleza? Tamo junto e forte abraço.